Olá, gente. Olá, gente, porque hoje eu vou falar diretamente pro Genealogia dos Teixeira, né? O nosso canal da família. A maioria talvez não saiba, mas eu estabeleci uma forma de contato muito especial, que é o que eu chamo de café sistêmico, né? O café sistêmico é uma proposta de encontro com qualquer pessoa, não necessariamente pessoas da família, né? Quando é normalmente com pessoas da família, a coisa fica tematicamente focada para questões familiares. Isso é natural, né? Porque foi de lá que veio a pessoa. Nós estamos fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho de pesquisa. E é natural que, com o contato, com o encontro, as pessoas falem disso, né? E, de novo, eu quero reforçar que eu estou cada vez mais me aprofundando estou fazendo uma reciclagem na teoria das terapias sistêmicas. Estou fazendo duas especializações online, uma para fazer constelação com bonequinhos online, e a outra que é uma nova formação sobre o viés da consciência sistêmica do professor Fernando Freitas, que é médico e já vem há 20 anos enveredando nesse campo, né? Eu estou achando muito interessante o quanto ele adaptou a teoria da constelação familiar com a trajetória dele de médico, junto à psicossomática, junto às terapias corporais. Está sendo muito interessante ver agregar, desculpa, agregar esses conhecimentos todos à terapia sistêmica. Torna a coisa mais potente, né, como análise. Mas eu já venho falando aqui das exclusões, que o meu interesse é olhar e reconhecer as exclusões que aconteceram nas nossas famílias, né? Olhar para isso me interessa muito. Por que a exclusão me interessa muito? Porque a exclusão desequilibra o sistema. Porque a exclusão vai contra uma lei natural, que é do pertencimento. Quer dizer, um filho tem um direito natural de pertencer à família. O que ameaça esse vínculo é uma exclusão. E sendo uma exclusão, desequilibra o sistema. E a homeostase, quer dizer, a busca do equilíbrio, faz com que, nas gerações seguintes, o mesmo efeito, não a mesma história, mas o mesmo efeito se repita. O efeito daquela exclusão. Tá certo? Por isso que é tão interessante isso. E onde é que está a cura? A cura para toda dor está no primeiro passo, que é a aceitação. Enquanto eu nego, enquanto eu não quero falar, enquanto eu não reconheço, enquanto eu esqueço, enquanto eu escondo não gosto que revele, eu estou criando uma tensão, uma tensão. Está havendo ali uma mobilidade, um direcionamento de uma energia que poderia estar sendo voltada para a vida, para o futuro. De repente está essa energia sendo voltada para o passado, para a morte. Então, por isso que os segredos de família criam essas situações de estagnação, de dificuldade de olhar para frente, para a vida, tá certo? Então, nesse trabalho, houve momentos muito especiais, que foi, primeiro, a notícia de uma anulação de um casamento, né? Isso foi muito forte para mim, essa exclusão. Que são, assim, são coisas que estabelecem um grau de gravidade para a exclusão. Por exemplo, você namora 10 anos com uma moça, né? Aí vamos supor que ainda sejam primos. Vamos supor que você namorou 10 anos com a moça e de repente você conhece outra moça e imediatamente você acaba aquele relacionamento e 3 meses depois você casa com outra. Um exemplo, você passa 10 anos, entre aspas, cozinhando galo. 10 anos com uma pessoa.
Aí de repente surge outra que faz você 3 meses após o rompimento você casar com a outra. Imagina como essa outra mulher recebe isso. É uma dinâmica de humilhação, não é? De exclusão e humilhação. Isso gera mágoa, ressentimento, e a mágoa e ressentimento de um término como esse, também pode ser tido como uma exclusão, também repercute nas gerações seguintes da outra família que está sendo constituída. Isso são observações feitas no campo da constelação familiar. É muito interessante. Então, nesse café sistêmico, algumas coisas têm sido reveladas, né? Revelada muita imaturidade dos nossos antepassados homens, né? Os homens da nossa família eram pessoas que não honravam o casamento, eram infiéis, e essa infidelidade, inclusive, levava a uma paternidade irresponsável. Então, muitos filhos foram gerados fora do casamento e poucos reconhecidos. Vem aqui no café cenas do pai já idoso e ser abordado por uma pessoa que diz: eu sou seu filho, eu vim aqui para lhe conhecer, eu sou seu filho, ou sou sua filha. Que situação, né, gente? Mas isso está vindo aqui no café. E está vindo também no café situações assim interessantes para mim. Cada vez mais a questão da infidelidade, né? Cada vez mais o egoísmo, essa coisa de não ter maturidade para o casamento, de achar e de querer, após o casamento, ter a mesma vida que tinha antes, de vaquejada, de cachaça com os amigos, de jogo, dinâmicas bem interessantes de Caicó, que entra aí, é o jogo. O jogo. Meu avô mesmo teve uma casa de jogo, Jesus José Teixeira Neto, em determinado momento teve uma casa de jogo em Caicó, né? Eu soube. Então, eu estava falando de dinâmicas de exclusão. Pois é. Então, você imagina numa época em que a Igreja Católica exercia uma força tão grande de controle com sua moral, né? A moral religiosa, a questão toda, a moral religiosa é muito forte. E o valor do casamento é daquela coisa, né? Para sempre, né? Até que a morte nos separe. A condição da mulher era de subserviência, sujeição. Vamos dizer assim, a mulher estava totalmente dependente do homem. Vá somando aí as condições, os agravantes desse processo, não é? E não havia naquela época desquite, separação, era algo que não entrava no universo feminino, essa possibilidade. Tinha que suportar tudo, o marido do jeito que era, né? Então, repete-se muito essa imagem do homem egoísta e do homem imaturo, e de mulheres submissas que se assujeitavam a tudo. Esse é o padrão que se repete na pesquisa. E surge agora uma revelação muito interessante. Mas isso só pode ser contado identificando o ancestral se um descendente direto vier contar, não é? Mas veio uma dinâmica muito interessante agora, que eu não sabia, para mim é totalmente nova, que eu vou falar agora. A dinâmica de infidelidade se dava, olha só. Antes, vou falar da endogamia, né? Endogamia, que a gente vem explorando aqui. O caso mais clássico, mais forte, é o do Joaquim Teixeira de Melo, que casou com 3 irmãs da minha avó Lindina, né? Daí você vê, além de serem primos, haver a sucessão de esposas dentro de uma mesma família, 3 irmãs. Tá? Então, é um caso bem interessante que coloca em foco uma outra questão que eu vou trazer agora.
Falando de infidelidade, veio agora uma notícia que essa pessoa me trouxe dizendo que era muito comum acontecer. E que ela tem notícia que aconteceu, né? Era quando a mulher estava grávida para ter o neném. Normalmente sempre tem alguém da família da mulher, da mãe, que é versada na técnica como parteira, né? Conhece a técnica ou se dispõe a ajudar, se coloca à disposição. E normalmente são mulheres solteiras, né? Normalmente. Ou não, às vezes não, mas normalmente solteiras. E aí o que acontece? O que acontecia? Quando a irmã da mãe vem ajudar no parto, vai lá, ajuda, cuida, e tá lá, e tá perto, e assessora nos primeiros momentos, normalmente o marido se envolve com a cunhada. Então, chega essa notícia de que aconteceu isso algumas vezes, do envolvimento amoroso, não é? Agora você imagina o que isso traz para a família, né? Confusão de sentimentos, né? Da esposa ver o marido se envolvendo com sua própria irmã. Então são coisas bem interessantes que apareceram agora, mas isso só pode ser revelado quando um descendente resolver revelar isso. Não, eu tenho conhecimento que meu bisavô teve um envolvimento com a cunhada fulana de tal, e a dinâmica foi exatamente essa. Foi ajudar no parto e, nesse momento, houve o envolvimento afetivo, amoroso, né? Então, com isso a gente vai se apropriando de uma realidade, né? E é interessante também que havia também, lá no passado, muito longínquo, coisas assim do gênero. O senhor do engenho, o senhor, o coronel, muitas vezes deixava a sua alcova para ter relações sexuais com as suas escravas. Recentemente, é muito comum alguns maridos se envolverem com suas empregadas. Ao ponto, às vezes a coisa vem à tona, às vezes com uma gravidez. Existe casos da esposa perdoar e deixar para lá e aguentar isso, né? São dinâmicas de exclusão, são dinâmicas de sofrimento, são dinâmicas de muita dor para a família, né? São dinâmicas de risco à sobrevivência da família. Por isso que eu estou trazendo esse tema aqui agora para o canal Gente, para uma reflexão de todos aqueles que se debruçam nessa pesquisa e querem a cura. E a cura, só existe uma forma da cura acontecer, da autocura. É você olhar para as coisas desse passado que você não quer ver, olhar, ver, aceitar, integrar e perdoar. Só existe essa, gente. Só existe esse caminho, não existe outro caminho. Enquanto você se mantém distante e não quer aceitar, você cria tensão. E a tensão, ela consome uma energia absurda, uma energia que era para estar voltada para o futuro, para a vida, fica no passado, para a morte. Então eu deixo aqui essa mensagem hoje, essa reflexão, sobre essas notícias que chegam, não é? Para que nós possamos aprofundar ainda mais o nosso caminho de resgate das nossas histórias de família. Um bom dia.